Um gole de água no meio da seca virou promessa. Um ano depois, ele trouxe flores e uma guerra atrás. O sol batia forte na estância Nossa Senhora do Rosário, em Rosário do Sul. Queimava a pele, ressecava a terra e fazia rachaduras profundas onde antes brotava a vida. Fazia meses que a seca apertava e a família Pacheco lutava com todas as forças para manter as coisas em pé, para que o gado não morresse, para que a pouca lavoura ainda desse algum fruto. Mas a vida era dura e cada dia parecia um desafio novo. No meio de tudo isso, havia a moça Celina, de 19 anos, com o coração mais bondoso que se podia encontrar em toda a fronteira. Seus olhos grandes viam a tristeza do mundo e suas mãos não sabiam ficar paradas diante da dor. Celina passava as manhãs cuidando do poço fundo, a única fonte de água que ainda não tinha secado. Um verdadeiro milagre no meio de tanta aridez. Ela puxava os baldes pesados, regava as poucas plantas teimosas que resistiam e levava água fresca para a casa e para os animais sedentos. Era ali, na beira do poço, que a vida da estância ainda se agarrava. Mas além da seca, outra sombra espreitava. A Guerra dos Farrapos, que já durava anos, era um fantasma que não saía da cabeça de ninguém. De vez em quando, chegavam notícias de brigas, de tropas passando, de perigos que se aproximavam cada vez mais da estância. A família de Celina, que sempre teve simpatia pelos ideais farroupilhas, vivia com o coração na mão. Cada ruído, cada poeira levantada no horizonte era um motivo para se preocupar. "Cuidado, minha filha", dizia a mãe, "não se aproxime de estranhos. Em tempos de guerra, a bondade pode ser perigosa." Celina ouvia, mas sua alma pura não conseguia entender a maldade. Foi numa tarde abafada, quando Celina acabara de puxar um balde de água cristalina, que o destino bateu à porta. Um tiro seco, distante, ecoou na planície. Celina prendeu a respiração, o coração batendo forte no peito. Um segundo tiro. Ela largou o balde, a água derramando na terra seca, e olhou para o horizonte. Um cavaleiro vinha em disparada e parecia cambalear na sela. De repente, o homem e o cavalo caíram perto do poço, levantando uma nuvem de poeira. Celina correu, o medo misturado à curiosidade e a uma força maior que a impulsionava. O homem estava ali, caído, a farda suja de terra e de sangue. Era um alferes imperial. A moça reconheceu pelo brasão, um inimigo. Mas, naquele momento, Celina não viu a farda, não viu a guerra. Viu apenas um homem ferido, exausto, com o rosto pálido e os olhos fechados. Ele era jovem, não muito mais velho que ela, e mesmo caído, tinha uma elegância que a assustou. Ignorando as ordens da mãe, ignorando o perigo que isso poderia trazer para sua família, Celina não pensou duas vezes. A compaixão falou mais alto que o medo. Ela correu até ele, ajoelhou-se ao seu lado e pegou o balde de água que ainda estava pela metade. "Moço", disse ela, a voz um sussurro, "moço, precisa de água." Seu gesto era simples, puro, um raio de humanidade no meio da crueldade da guerra. Celina se aproximou do homem ferido, o balde de água fresca tremendo em suas mãos. Ele abriu os olhos devagar, um azul tão intenso que parecia furar a alma dela, mesmo em meio à dor. Um gemido fraco escapou de seus lábios secos. Celina ajoelhou-se mais perto, amparando-lhe a cabeça com uma mão delicada, enquanto a outra trazia o balde à sua boca. "Beba devagar, moço", sussurrou ela, sentindo o calor da pele dele e o cheiro de suor e sangue misturados. Ele bebeu com sede, goles longos, os olhos fixos nos dela. Era um olhar que durava um segundo a mais do que o necessário. Um olhar que parecia ver além de sua bondade, penetrando fundo em seu peito. Celina sentiu um arrepio. Uma faísca quente e perigosa acendeu-se entre eles no meio do poeira e do sangue. Era uma sensação estranha, proibida, que a fez prender a respiração.
A proximidade dos corpos, mesmo que por um gesto de ajuda, era quase sufocante. Ela sentiu a força dele, mesmo ferido, e uma onda de fascínio e medo a invadiu. Quando ele terminou, ergueu-se com dificuldade, apoiando-se no braço dela. "Preciso montar", disse ele, a voz rouca, mas com um tom de comando que a fez obedecer sem pensar. Celina o ajudou a se levantar, sentindo o peso do corpo dele contra o seu. As mãos dele se tocaram por um instante e um choque elétrico percorreu-a. Ele era um inimigo, um imperial, mas ali, ferido e dependente, era apenas um homem. Com a ajuda dela, ele conseguiu arrastar-se até o cavalo. "Não se preocupe, prenda", disse Maurício, o olhar ainda intenso. "Eu esquecerei o caminho que me trouxe até aqui. A sua bondade não lhe trará problemas." A promessa era um alívio, mas também um peso. Celina sentiu um receio crescente. Tinha ajudado um inimigo. E se sua família descobrisse? E se os farrapos soubessem? Sua compaixão, tão natural para ela, poderia colocar todos em perigo. Enquanto ele se apoiava no estribo, o lenço bordado que Celina usava preso em sua trança, um presente de sua avó, escorregou e caiu no chão. Presa nele, uma pequena flor seca, que ela guardava como lembrança de um passeio na serra. Maurício, com um movimento rápido e quase imperceptível, apanhou a flor do chão. Ele a guardou no bolso da farda, disfarçadamente, sem que Celina notasse. Mas um leve sorriso, quase um tremor nos lábios, denunciou o pequeno segredo. Ele montou ainda cambaleante e olhou para ela uma última vez. Aquele olhar parecia prometer e pedir, tudo ao mesmo tempo. Depois, sem mais uma palavra, chicoteou o cavalo e partiu, sumindo na poeira do caminho, levando consigo um pedaço da paz de Celina. A moça ficou ali, sozinha, o coração batendo descompassado. Um turbilhão de emoções a invadia. Medo sim, mas também uma estranha pontada de algo que ela não sabia nomear. Era uma mistura de tristeza pela partida e uma curiosidade ardente sobre aquele homem. Ele era um imperial, um inimigo, mas seus olhos... Ah, aqueles olhos! Celina voltou para casa, a cabeça cheia de pensamentos. Ninguém precisava saber. Era um segredo dela. Em sua pequena caixa de costura, ela pegou uma fita de seda crua. Com agulha e linha, suas mãos começaram a bordar, quase sem pensar. Letra por letra, com pontos miúdos e firmes, o nome dele surgiu na fita: Maurício. Um elo invisível, um segredo que guardaria bem fundo em seu coração. Ela sentia que, dali em diante, seu medo de amar o inimigo seria uma ferida aberta, uma vulnerabilidade que não podia mais esconder de si mesma. Os meses se arrastaram pesados, como o ar úmido que, finalmente, depois de tanta seca, começava a anunciar a chuva. Mas a chuva que caía não lavava a dor do Rio Grande. Pelo contrário, parecia carregar mais e mais o peso da guerra. A estância Nossa Senhora do Rosário seguia sua lida, com Celina sempre ali, trabalhando ao lado da família, ajudando a mãe na cozinha, cuidando das colheitas pequenas que teimavam em nascer, remendando roupas e até amparando os animais mais fracos. Suas mãos estavam sempre ocupadas, mas seu coração... seu coração parecia ter fincado raízes em outro lugar. A lembrança do alferes imperial, Maurício, não a deixava em paz. Era como um vulto que pairava sobre ela nos momentos de silêncio, um sussurro no vento que trazia o cheiro da terra molhada. Celina sentia um nó na garganta. Ele era um inimigo, um imperial, e seus primos, seus amigos, estavam lá fora, lutando pelos ideais farrapos, ou talvez já tivessem morrido por eles. Como poderia ela, uma prenda de bom coração, sentir algo por alguém do outro lado? A vergonha e o medo se misturavam em seu peito, um sabor amargo que ela não conseguia engolir. Amá-lo seria trair a memória de todos que defendiam a terra gaúcha. Seria trair a si mesma.
Em seus momentos de solidão, quando as lidas do dia terminavam e a casa adormecia, Celina buscava seu pequeno segredo. A fita bordada, com o nome dele ali, letra por letra, parecia queimar em suas mãos. Ela a pegava, passava os dedos sobre os pontos, e cada toque era um lembrete de sua vulnerabilidade, de um amor que não podia existir. Aquele pedaço de seda era seu único confidente, o elo invisível com um homem que ela mal conhecia, mas que havia se entranhado em sua alma. As lágrimas, às vezes, escorriam silenciosas, molhando a fita e o nome proibido. A família, claro, notava a mudança nela. A vivacidade de Celina havia diminuído. Seus olhos, antes tão cheios de luz, agora carregavam uma melancolia discreta. A mãe a observava com carinho e preocupação, sem saber o que afligia a filha, mas sentindo que um peso invisível a oprimia. Celina, minha filha, o que tanto te ocupa o pensamento? Perguntava, mas a moça apenas sorria fraco e dizia que era o cansaço da lida. Mas o mundo exterior não permitia muito tempo para devaneios. Os rumores, antes distantes, agora batiam à porta da estância. Chegavam notícias de saques, de represálias violentas das tropas imperiais na região. Diziam que não tinham pena, que queimavam lavouras, levavam o gado, e que a guerra, que parecia ter dado uma trégua, agora voltava com força total, mais cruel do que antes. O medo se espalhava como fogo em capim seco, e a cada novo relato, a família de Celina se encolhia um pouco mais, sentindo o cerco se apertar ao redor da estância Nossa Senhora do Rosário. Aquele alferes, Maurício, não era apenas um homem ferido. Ele era parte de um exército que agora ameaçava tudo o que Celina amava. E o segredo em seu peito, com o nome dele bordado, parecia ainda mais perigoso. Os meses que se seguiram foram de guerra, mas também de uma batalha silenciosa dentro do peito do alferes Maurício Beltrão. Ele havia retornado às fileiras imperiais, e ali era um exemplo de soldado. Sua espada era firme, sua mente astuta e suas ordens claras e decididas. Ele liderava seus homens com a bravura de sempre e sua performance era exemplar, digna de seu posto e de seu juramento ao império. Mas por trás da farda impecável e do olhar focado havia um outro homem, um homem cuja mente estava dividida, um coração que guardava um segredo perigoso e precioso. No bolso do casaco, perto do coração, ele guardava um pedaço de papel fino, onde repousava uma pequena flor seca. Era a flor que um dia estivera no lenço de uma prenda, um pedaço de sol gaúcho, uma lembrança de bondade no meio da barbárie da guerra. Aquela flor era seu tesouro mais íntimo, um símbolo de algo que ele não conseguia esquecer. A gratidão que sentia por aquela moça, Celina, era um fardo e uma luz. Maurício era um homem honrado, e a honra pedia que ele pagasse sua dívida. Mas como, se a guerra continuava, e ela era do outro lado? Ela era uma prenda, possivelmente uma simpatizante farroupilha, e ele, um alferes imperial. O destino deles parecia traçado para a inimizade, não para a gratidão. A ideia de ser chamado de traidor, de deserdar seu juramento ao império, o assombrava. Sua família, sua carreira, tudo dependia de sua lealdade. Mas a imagem dela, oferecendo água com os olhos cheios de compaixão, era mais forte do que qualquer ordem ou ameaça. Ele temia o dia em que uma ordem o levasse para a região de Rosário do Sul, a mesma terra onde fora salvo. Ele temia que seu dever o obrigasse a agir contra a gentileza que o tinha mantido vivo. Então, as novas ordens chegaram, como um raio em céu azul que anuncia a tempestade, uma nova coluna, uma nova missão. E a região, Rosário do Sul, a mesma terra que o tinha salvo e o tinha marcado para sempre. Um calafrio percorreu sua espinha, misturado a uma estranha onda de desespero e esperança. Era o destino ou uma armadilha. Ele não sabia, mas algo dentro dele se acendeu.
Um medo profundo de que algo acontecesse a ela, aquela prenda de olhos bondosos e uma vontade incontrolável de estar perto, de protegê-la, custe o que custasse. A cada passo da tropa em direção ao sul, a flor seca em seu bolso parecia queimar, lembrando-o de sua promessa de esquecer o caminho, uma promessa que ele sabia, com cada fibra de seu ser, que jamais poderia cumprir. Seu dever para com o império se chocava, de forma dolorosa e perigosa, com o dever para com seu próprio coração. Maurício sentia o peso da escolha se aproximando e sabia que, no fim, teria de decidir entre a espada e a flor. A guerra, para muitos, era um caminho para a glória, para as promoções e para o poder. E poucos homens entendiam isso tão bem quanto o capitão imperial Roldão Meireles. Ele era um tipo que se impunha pela força e pela esperteza, um homem com olhos sempre atentos para qualquer fraqueza alheia, qualquer hesitação. Não tinha pena, não tinha compaixão, e sua mão de ferro era conhecida em todas as terras por onde passava. Era o comandante da nova coluna para a qual Maurício tinha sido enviado, e sua presença pesava no ar como o cheiro de pólvora depois de um combate. Maurício, por sua vez, tentava manter a postura, a mente firme, mas Roldão era perspicaz. O capitão notava a introspecção do alferes, um olhar que se perdia no horizonte, uma certa relutância em certas ordens que exigiam mais do que a simples obediência. Não era uma desobediência aberta, mas uma hesitação, um pensar demais que Roldão, desconfiado por natureza, não apreciava. Para ele, em tempos de guerra, um soldado devia ser uma máquina, sem emoções, sem lembranças. Alferes Beltrão, dizia Roldão com a voz grave e um sorriso que não alcançava os olhos. Parece que seus pensamentos estão em outra parte. A pátria exige foco total, não acha? Maurício apenas assentia, rígido, sentindo o peso do olhar de Roldão sobre si. O capitão tinha um jeito de testar a lealdade dos homens, de cutucar suas feridas, e Maurício sentia que estava sob um escrutínio constante. Eram ordens difíceis, missões que beiravam a crueldade, e Maurício as cumpria com a eficiência de sempre, mas cada ato pesava em sua consciência. A coluna de Roldão começou a se mover, e os dias na cela se estendiam, cansativos e cheios de um silêncio tenso. Maurício, como oficial, tinha acesso aos mapas, às rotas planejadas, aos alvos da campanha. E foi ali, olhando para o papel marcado com tinta e linhas, que seu coração gelou. Rosário do Sul. A região estava ali, bem no centro da rota da coluna. As estâncias, as fazendas, tudo marcado como pontos estratégicos para a pacificação. A estância Nossa Senhora do Rosário. O nome parecia saltar do mapa, queimando em seus olhos. Aquele lugar onde ele havia sido salvo, onde a bondade de uma prenda havia lhe dado um gole de vida e, sem que ela soubesse, um pedaço de seu coração, agora estava na mira de Roldão. Maurício sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era uma sensação de presságio, um aviso de que os céus estavam conspirando para colocar seu segredo e seu dever em um choque inevitável. Ele tentou disfarçar a reação, mas suas mãos tremiam levemente ao segurar o mapa. Roldão, que estava por perto, lançou-lhe um olhar rápido, quase imperceptível, mas que dizia muito. O capitão não perdia um movimento, uma respiração. Maurício sabia que estava em perigo, que seu segredo era uma bomba-relógio e que Roldão, com sua astúcia cruel, já devia ter percebido algo. A flor seca em seu bolso parecia vibrar, um lembrete silencioso do destino que agora se aproximava, inexorável, com a marcha da coluna imperial. Os dias seguiam, e com eles a coluna imperial do capitão Roldão avançava, deixando um rastro de receio por onde passava. Maurício, sempre atento, notava como Roldão, em suas conversas com os agregados e peões locais, parecia um caçador farejando a presa. E foi numa dessas paradas, em um rancho simples onde a tropa se abrigava da garoa fina,
que os rumores começaram a tomar forma. Roldão, com sua voz grave, ouvia atentamente um velho tropeiro que, sem saber do perigo que causava, contava histórias da região. Lá pras bandas de Rosário do Sul, capitão, dizia o homem, tem uma estância grande, a Nossa Senhora do Rosário. Dizem que as prendas de lá são de um coração que não se vê igual. Contam até que uma delas, moça jovem, ajudou um imperial ferido, deu água do poço fundo sem saber quem era. Uma alma boa sim, senhor. Maurício, que estava por perto, fingindo arrumar o freio de seu cavalo, sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Seus olhos se cravaram no capitão, que sorria com uma ponta de escárnio. A descrição era precisa demais. A estância, Rosário do Sul, a prenda bondosa, o poço fundo, o imperial ferido. Era ela. Era Celina. O coração de Maurício deu um salto no peito, um tamborilar que ele temia que Roldão pudesse ouvir. Ele tentou disfarçar, apertando os lábios, mas sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Roldão virou-se para Maurício, seus olhos penetrantes como o bico de um gavião. «Ora, Alferes Beltrão!» disse o capitão, a voz carregada de um tom que não era de brincadeira. Ouviu a história do velho? Coração mole em tempos de guerra não é virtude, é traição. Dar água a um inimigo é dar força à serpente que um dia morderá a mão que a alimentou. Maurício engoliu em seco. A flor seca em seu bolso parecia queimar. Compreendo, capitão, respondeu ele, a voz firme, mas sentindo um nó na garganta. Mas a compaixão, por vezes, é um instinto, não uma escolha calculada. Roldão riu, um som seco e sem alegria. Instinto, repetiu ele, olhando Maurício de cima a baixo. Seu instinto é de lealdade ao império, Alferes. Qualquer outro instinto é fraqueza, e fraqueza nesta guerra significa a morte, ou pior, a desonra. Os olhos de Roldão pareciam perfurar a alma de Maurício, procurando a rachadura, o ponto fraco. Era um teste, e Maurício sabia que estava falhando em esconder sua agitação. A cada palavra do capitão, a imagem de Celina, tão pura e bondosa, ficava mais em perigo. Nos dias seguintes, Roldão intensificou suas provocações. Em frente aos outros soldados, ele falava sobre a necessidade de limpar a região, de dar um exemplo aos simpatizantes farroupilhas. Não haverá piedade para quem esconde inimigos ou lhes oferece conforto, bradava ele, sempre com um olhar de soslaio para Maurício. Aquele que hesitar, que mostrar compaixão, será punido com o rigor da lei imperial. Maurício sentia o peso dessas palavras. Ele era o alvo. Roldão estava montando uma armadilha e a isca era a estância, era Celina. O capitão começou a falar abertamente sobre a estância Nossa Senhora do Rosário, nomeando-a como um possível foco de simpatia farroupilha, um lugar que precisava de uma visita para garantir a ordem. Uma estância rica, com um poço que nunca seca, e dizem, com uma prenda que acolhe a todos, até mesmo os nossos. A última frase foi dita com um tom de escárnio, direcionado unicamente a Maurício. A cada menção do nome da estância, a cada palavra sobre a prenda de coração mole, Maurício sentiu sangue gelar nas veias. Ele sabia que o perigo não era mais um rumor distante. A sombra da coluna imperial e a crueldade de Roldão agora pairavam diretamente sobre Celina e sua família. E ele, o homem que ela salvara, era o único que sabia o quão perto a tragédia estava e o quão pouco ele podia fazer para impedir que ela chegasse. O medo por ela o consumia, um temor silencioso que o fazia prender a respiração a cada passo daquela marcha inevitável. Os avisos começaram a chegar como um vento gelado que trazia a notícia da geada. Não eram mais boatos distantes, mas recados claros, trazidos por peões assustados e vizinhos que fugiam de suas terras. As tropas imperiais do capitão Roldão estavam de fato se aproximando, e suas ordens eram de não fazer distinção. Farrapos, simpatizantes, famílias que apenas queriam paz. Para Roldão, todos eram um alvo.
A estância Nossa Senhora do Rosário, com seu nome de fé e seu coração gaúcho, estava na mira. A família de Celina se preparou como podia. Seu pai, um homem forte e calado, passou dias a inspecionar as cercas, a reforçar as portas do casarão. Os poucos agregados da estância, leais à família, afiavam suas facas e carabinas velhas. As mulheres, em vez de bordar, contavam as balas e preparavam as trouxas para uma fuga, caso o pior acontecesse. Era uma defesa fraca, todos sabiam. Eles eram poucos, e as tropas imperiais, muitas. O medo era um hóspede constante à mesa, um silêncio pesado que pairava sobre todos. Celina via a aflição nos olhos da mãe, o desespero velado do pai, e seu próprio coração se apertava. Mesmo com o perigo à porta, a alma de Celina não conseguia se fechar para a dor alheia. Um dia, uma família de colonos, com crianças pequenas e o pai ferido por um saque, bateu à porta da estância, exaustos e famintos. Ninguém ousou virar as costas. Celina, como sempre, foi a primeira a agir. Com mãos ligeiras e um olhar de carinho, ela cuidou do ferimento do homem, trouxe água fresca e comida para as crianças. Sua bondade era um rio que corria, não importava a seca ou a guerra. Mas ao vê-los partir, com o pouco que a estância podia oferecer, um calafrio a percorreu. Essa mesma bondade que a fazia ajudar era também a que a havia levado a amparar um inimigo ferido. E essa lembrança, agora, parecia um fogo que poderia queimar a todos. Os relatos que chegavam sobre o capitão Roldão eram cada vez mais aterrorizantes. Diziam que era impiedoso, um homem que não conhecia a palavra clemência. As histórias de suas ações cruéis se espalhavam como a pólvora, e cada uma delas parecia apertar o cerco ao redor do coração de Celina. Ela via a paisagem da estância, tão amada, tão familiar, e imaginava a fúria da guerra chegando ali, destruindo tudo. Um presságio pesado se instalava em seu peito, um mau agouro que a fazia prender a respiração a cada ruído. Mas em meio a todo aquele medo, uma estranha esperança, teimosa e quase irracional, surgia como um pequeno broto em terra ressecada. Era a lembrança do alferes Maurício, dos seus olhos azuis que a fitaram com tanta intensidade, da promessa que ele fizera. Seria loucura esperar que ele, um imperial, pudesse ajudar? Seria tolice pensar que sua presença poderia, de alguma forma, amenizar a fúria que se aproximava? Celina não sabia responder. Mas no fundo de seu coração, um fio invisível parecia conectá-la àquele homem. Um fio de destino, de gratidão, de um sentimento que ela lutava para esconder, mas que insistia em viver. Aquele fio, no meio do medo e da guerra, era a única chama que ela conseguia ver no horizonte escuro. Ela temia o que viria, mas uma parte dela, teimosa e secreta, desejava que o destino, que uma vez a uniu a ele, pudesse fazê-lo novamente, antes que a escuridão da guerra engolisse tudo. O ar na barraca do capitão Roldão era pesado, quase asfixiante, mesmo com a lona aberta para o vento. Lá fora, os soldados se preparavam para a marcha da manhã, seus cavalos inquietos, suas vozes abafadas. Mas ali dentro, no silêncio tenso, Maurício sentia um frio na espinha, um presságio que gelava seu sangue. Roldão o chamara, e seus olhos, duros como pedra, não prometiam nada de bom. Alferes Beltrão, começou Roldão, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina afiada. Ele estava sentado à mesa, com um mapa da região estendido à sua frente, e seus dedos batiam ritmicamente sobre a marca da estância Nossa Senhora do Rosário. Tenho uma tarefa especial para o senhor, uma que testará de uma vez por todas a sua lealdade, ou, talvez, a exponha. Maurício sentiu o peito apertar, o coração batendo forte contra as costelas. Ele sabia. Roldão sabia. O capitão ergueu o olhar, e havia um sorriso cruel em seus lábios.
A estância Nossa Senhora do Rosário será nosso alvo principal, alferes. Um ninho de simpatizantes farroupilhas e, pelo que ouvi, um lugar de corações muito moles. Ele fez uma pausa, o olhar fixo em Maurício, que permanecia imóvel, a respiração presa. E o senhor alferes terá a honra de liderar a vanguarda do ataque. As palavras caíram sobre Maurício como pedras, esmagando qualquer esperança que ele ainda pudesse ter. Liderar o ataque. A estância de Celina. A casa da moça que o salvara. Sua garganta secou e ele sentiu um suor frio escorrer pelas costas. A imagem do poço, da água fresca, dos olhos bondosos de Celina, tudo isso se misturava à visão de sua farda imperial e à ordem cruel de Roldão. "Capitão, com todo o respeito!" tentou Maurício, mas Roldão ergueu a mão, silenciando-o. "Não há espaço para respeito ou senões nesta guerra, alferes. Há apenas dever. E esta estância..." Ele bateu o dedo no mapa, bem sobre o nome. "Esta estância, com sua famosa prenda de coração tão bom, será a isca perfeita." Maurício sentiu um arrepio. Isca. A palavra ecoou em sua mente, fria e terrível. "Aquela moça", continuou Roldão, os olhos brilhando com maldade. "Aquela que dizem tem tanta compaixão, será o nosso meio de expor qualquer um que ouse se opor ao Império. Qualquer um que, por acaso, tenha uma dívida de gratidão com ela." A acusação era clara, direta. Maurício não era apenas um soldado, ele era um traidor em potencial. E Celina, sua salvadora, seria usada para provar isso. O controle que Roldão exercia sobre ele era palpável, sufocante. Era um jogo cruel, e Maurício era uma peça, com a vida de Celina em suas mãos. Ele viu o rosto dela, a doçura em seus olhos, a gentileza de suas mãos, e o medo o invadiu. Medo por ela. Medo do que Roldão seria capaz de fazer. "Então, alferes", disse Roldão, levantando-se e encarando Maurício de perto, seus olhos penetrantes. "Sua escolha é simples. Lidere a vanguarda, cumpra seu dever para com o Império e prove que sua lealdade é inabalável. Ou recuse e seja considerado um desertor, um traidor, um inimigo do Império. A escolha é sua, mas saiba que o tempo está se esgotando, e a estância, e aprenda, não esperarão por seus devaneios." Maurício sentiu o sangue gelar nas veias. A promessa de silêncio que fizera a Celina, a flor seca que guardava com tanto carinho, o rosto dela que o assombrava nos sonhos, tudo isso se chocava com a voz de comando de Roldão. O dever, a honra que ele sempre prezara, agora se opunham diretamente à vida da mulher que o salvou. Seu conflito interno alcançava seu ápice, uma tempestade furiosa em seu peito. Ele precisava agir, e o tempo, como Roldão dissera, estava se esgotando. Custasse o que custasse, ele não podia deixar que a bondade de Celina a levasse à ruína. Ele não podia permitir que ela fosse a isca na armadilha de Roldão. Um plano desesperado começou a nascer em sua mente. Um plano que poderia custar-lhe tudo. A coluna imperial avançava, uma serpente de homens e cavalos que se arrastava pela planície castigada, levantando nuvens de poeira vermelha. Maurício seguia na vanguarda, seu cavalo batendo os cascos no chão duro, cada passo uma pancada em seu próprio peito. Ele liderava, como Roldão ordenara, sob o olhar atento do capitão, que parecia ter olhos nas costas. O sol da tarde pintava o horizonte de dourado, mas para Maurício tudo era cinza e pesado. Cada curva do rio, cada tronco de árvore retorcido pelo tempo, cada elevação de terra no horizonte era um marco, uma lembrança que o arrastava de volta ao dia em que fora salvo. Ali, aquela figueira velha, com seus galhos que se estendiam como braços cansados. Mais adiante, a cerca de pedras que dividia as terras. E lá, mais ao longe, a silhueta inconfundível do casarão principal da estância Nossa Senhora do Rosário, com sua varanda de sombra boa.
Aquele lugar que um dia fora seu refúgio, agora era seu alvo. Um desespero silencioso apertava o coração de Maurício. Ele tentou, com a maior sutileza possível, sugerir desvios. Capitão Roldão, disse ele, apontando para uma trilha lateral. Talvez fosse prudente verificar aquele flanco. Os farrapos são conhecidos por emboscadas nas matas. Roldão apenas lançou-lhe um olhar frio, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não há necessidade de desviar, alferes. O caminho que sigo é reto, e meu plano, claro. Avancem! A voz de Roldão era um chicote, e Maurício sentiu o controle do capitão sobre cada um de seus movimentos, sobre cada um de seus pensamentos. Era sufocante. A tensão entre os dois era palpável, embora velada. Nenhuma palavra a mais, nenhum gesto explícito, mas os olhares, as pausas, a rigidez dos corpos diziam tudo. Maurício sentia o peso do olhar de Roldão em sua nuca, como uma adaga pronta para ser cravada. Ele sabia que estava sendo testado, que cada passo que dava era uma parte da armadilha que Roldão montara para ele. E pior, para Celina. A mente de Maurício corria, frenética, buscando uma saída. Como alertá-la? Como sabotar o ataque sem expor a si mesmo e, consequentemente, a ela? A promessa que fizera de esquecer o caminho, agora zombava dele. A flor seca em seu bolso parecia queimar contra sua pele, um lembrete do que estava em jogo. A vida dela, a vida da família dela. Tudo o que ele devia a ela, tudo o que ele sentia por ela, estava prestes a ser destruído pelas ordens de Roldão. Ele sabia que qualquer ato contra as ordens de Roldão seria visto como traição ao império. A morte seria a pena mais provável, a desonra, certa. Mas ao ver a estância se aproximar, a cada passo dos cavalos, a imagem dos olhos de Celina, da sua bondade inata, tomava conta de seu pensamento. Não havia mais escolha. O dever para com o império, para com sua farda, não podia se sobrepor ao dever para com a vida que ela lhe salvara. Maurício apertou as rédeas do cavalo, sentindo a determinação crescer em seu peito. Um plano desesperado, arriscado, começou a se formar em sua mente. Ele teria que ser mais rápido que Roldão, mais astuto que o capitão. Teria que chegar à estância antes da coluna principal. Teria que alertar Celina, mesmo que isso custasse sua própria vida, mesmo que significasse trair tudo o que ele representava. Ele não podia deixar que a luz daquela prenda, que a bondade daquela estância, fossem apagadas pela crueldade da guerra. Custasse o que custasse, ele agiria. Seu destino e o dela estavam nas próximas horas. O tempo, o tempo, que para alguns parecia arrastar-se na monotonia da guerra, para Celina corria veloz, como um cavalo sem rédeas. Era quase um ano exato desde aquele dia no poço, quando o sol causticante havia testemunhado o encontro de um gole de água e uma promessa silenciosa. E com o aniversário daquele dia, uma inquietação crescia no peito da prenda, uma premonição que parecia apertar seu coração a cada nascer do sol. Naquele dia, mais do que em qualquer outro, Celina sentiu uma necessidade incontrolável de estar perto do poço. A família, ciente do perigo iminente das tropas de Roldão, pedia que ela se mantivesse dentro de casa, protegida pelas paredes grossas do casarão. "Não saia, minha filha. Os tempos são perigosos demais", dizia a mãe, com os olhos cheios de preocupação. Mas Celina não conseguia. Era como se uma força invisível a puxasse para o lugar onde tudo começara, onde a vida dela havia se dividido entre o antes e o depois. Ela caminhou até lá, a cada passo sentindo a terra seca sob seus pés, a mesma terra que um dia absorvera o sangue de um estranho e a água de sua bondade. Aquele poço fundo, que era a vida da estância, era também o guardião de seu maior segredo. Celina sentou-se na beira de pedra, os dedos traçando as ranhuras do tempo. Em suas mãos, a fita bordada com o nome Maurício.
era agora uma confissão silenciosa, um amor que não deveria existir, mas que pulsava em seu peito com a teimosia de um capim que cresce na pedra. Ela se lembrava daquele olhar, da promessa dele, e de como o império e os farrapos pareciam distantes naquele momento, perto do poço, com a vida dele em suas mãos. Agora, o império estava à porta, trazido pelas palavras de Roldão e pela iminência da batalha. E Maurício? Onde estaria ele? A esperança de vê-lo novamente era uma loucura, uma afronta ao seu dever para com sua família e com a memória de seus primos farrapos. Mas ainda assim, a esperança ardia, fraca, mas persistente. Enquanto isso, a quilômetros dali, Maurício, à frente da vanguarda, sentia o coração apertar a cada batida dos cascos de seu cavalo. A paisagem começava a se tornar dolorosamente familiar, e então ele a viu. Ao longe, a silhueta da estância Nossa Senhora do Rosário, com a varanda de sombra boa, o casarão imponente, e perto dele, o pequeno ponto que ele sabia ser o poço. 1 ano. Exatamente 1 ano. A flor seca em seu bolso parecia vibrar contra sua pele, um lembrete vívido da promessa que ele não podia cumprir, da dívida que ele precisava pagar. Roldão estava logo atrás, seus homens marchando com a frieza de quem obedece ordens sem questionar. Mas Maurício não era mais apenas um soldado. Ele era um homem dividido, um homem que vira a bondade no meio da guerra e que agora precisava escolher. Ele tinha que chegar primeiro. Custe o que custasse, ele não podia deixar que a coluna imperial chegasse à estância sem um aviso, sem uma chance de defesa. Seus olhos se fixaram na estância e uma determinação férrea tomou conta de seu ser. Ele não era mais o homem ferido que pedia água, mas o homem que voltava para proteger a fonte de sua vida. O sinal estava dado. O destino que os unira 1 ano atrás, agora os colocava novamente no mesmo caminho, mas desta vez com a guerra entre eles e uma escolha a ser feita que mudaria tudo. Maurício apertou as rédeas do cavalo, o coração batendo forte no peito, mais rápido que o galope que o levava adiante. Ele tinha de ser mais rápido que o destino, mais veloz que a coluna imperial que o seguia, comandada por Roldão, um pouco mais atrás. Com a desculpa de fazer um reconhecimento avançado, ele se adiantou, deixando para trás a poeira e o perigo iminente. Não era só uma desculpa, era uma corrida contra o tempo, contra a guerra, contra o próprio Roldão. No alforge, ele não trazia mapas ou ordens. Trazia um buquê simples, mas lindo, de flores campestres, colhidas às pressas no caminho. E no bolso, bem guardada, a flor seca que Celina havia perdido 1 ano atrás. Aqueles eram seus verdadeiros tesouros, seus presentes para a moça que o salvara. Quando a estância Nossa Senhora do Rosário surgiu à vista, Maurício sentiu um nó na garganta. As paredes brancas do casarão, a varanda de sombra boa, o poço, tudo estava ali, esperando. E então ele a viu. Celina estava na varanda, os olhos fixos na estrada, como se esperasse algo ou alguém. Seu corpo, antes tenso, relaxou ligeiramente ao vê-lo. Ela congelou, um suspiro preso na garganta. Era ele, o alferes imperial, o homem que ela salvara, o homem cujo nome ela bordara em uma fita. O que ele fazia ali? Seu coração deu um salto, uma mistura de espanto e uma alegria proibida. Maurício desceu do cavalo com a elegância de sempre, mas seus passos eram carregados de uma emoção visível. Os olhos azuis dele se fixaram nos dela, e Celina sentiu um arrepio. Aquele olhar, tão intenso, durou 1 segundo a mais do que o esperado, e ela sentiu a faísca, a mesma que acendera 1 ano atrás, reacender-se entre eles. Era o mesmo olhar que a perseguira por tantos meses, nos seus sonhos e nos seus medos. Ele parou diante dela, o buquê de flores campestres em uma mão, a outra estendendo um pequeno embrulho. "Prenda, Celina", disse ele, a voz rouca, quase um sussurro. "Eu prometi esquecer o caminho, mas não pude.
aquele gole de água. Ele me salvou e me marcou para sempre. Celina não conseguia falar. Seu olhar estava fixo no embrulho que ele oferecia. Ele o abriu e ali, sobre a palma da mão dele, estava a pequena flor seca, a mesma que caíra de seu lenço. A que ele havia guardado, uma confissão silenciosa, um segredo revelado. As lágrimas marejaram os olhos dela. Então, para o espanto dela, Maurício se ajoelhou, ali mesmo, no chão batido da varanda. Era um gesto que não se via todos os dias, ainda mais vindo de um homem fardado, um imperial. Ele ergueu os olhos para ela, a devoção estampada em seu rosto. "Celina Pacheco", disse ele, a voz agora mais firme, mas ainda cheia de emoção. "Eu venho aqui não como um inimigo, mas como um homem que deve a você sua vida. E neste ano que se passou, a gratidão se transformou em algo mais profundo, algo que não posso mais esconder. Eu a amo, Celina, e peço a sua mão em casamento. Peço que me aceite, não como um alferes imperial, mas como o homem que seu coração bondoso salvou. E peço também que me ajude a proteger esta estância, pois a guerra, infelizmente, se aproxima." Celina sentiu o chão sumir sob seus pés. O mundo girava. O pedido, tão inesperado, tão ousado, a atingiu como um raio. O amor que ela temia sentir, que ela lutava para sufocar, agora estava ali, ajoelhado diante dela, com um buquê de flores e uma flor seca, confessando tudo. A emoção a invadiu, doce e avassaladora, mas misturada a um terror gélido. Amar o inimigo. Ser aceita por ele, um imperial. Seria uma traição a tudo que sua família representava, a tudo que seus primos farrapos defendiam. Sua vulnerabilidade estava exposta, escancarada. Ela olhou para o rosto dele, para a sinceridade em seus olhos azuis, e sentiu o peso da escolha. Seu coração clamava por ele, mas sua razão gritava o perigo. Seu sim seria a perdição, e seu não, a morte de uma esperança que mal ousava brotar. O destino, que os unira um ano antes, agora exigia uma resposta, e o som de tambores distantes já começava a se fazer ouvir, anunciando que o tempo para decidir estava se esgotando. O mundo parecia ter parado no momento em que Maurício, ajoelhado, abria seu coração e oferecia a Celina um amor que a guerra proibia. O buquê de flores campestres tremia nas mãos dele, e a flor seca em sua palma era a prova de um segredo guardado por um ano. Celina tinha a respiração suspensa, os olhos marejados, dividida entre a doçura daquele pedido e o terror de amar um inimigo. A felicidade, mesmo que por um segundo, parecia possível, mas o destino, cruel e apressado, não permitiu que aquele momento durasse. De repente, um som cortou o ar, seco e estridente, rasgando o silêncio da planície. Um clarim imperial. Aquele som, que antes era apenas um rumor distante, agora soava alto, preenchendo o pátio da estância, um aviso gélido que anunciava a chegada da guerra. Celina sentiu o sangue gelar nas veias. O clarim. Ela olhou para o horizonte e viu. Uma coluna de homens e cavalos, uniformes azuis e bandeiras imperiais, surgia na estrada, levantando uma nuvem de poeira que se aproximava rapidamente. Era a tropa de Roldão. O terror que ela tentara afastar agora estava ali, real, ameaçador. Maurício se levantou num sobressalto, o rosto pálido, a alegria de antes substituída por uma preocupação profunda. Ele sabia. Eles haviam chegado. E então, à frente da coluna, como se fosse o próprio demônio montado a cavalo, surgiu o capitão Roldão Meireles. Seu cavalo parou a poucos metros da varanda, e o capitão desceu, não com a pressa de quem chega, mas com a lentidão cruel de quem desfruta de uma vitória. Em seus lábios, um sorriso fino e cheio de maldade se desenhava. Seus olhos, gélidos, varreram a cena. Maurício ali, diante da prenda, com as flores nas mãos e o rosto vermelho de vergonha e desespero.
Roldão havia pego Maurício em flagrante. Ora, ora, alferes Beltrão, disse Roldão, a voz carregada de escárnio, cortando o ar como um chicote. Parece que o senhor estava adiantando o reconhecimento, não é mesmo? Ou seria adiantando a corte? Ele deu um passo em direção a Maurício, os olhos fixos nele, mas as palavras destinadas a todos os soldados que agora cercavam a estância. Eu sabia que a história da prenda de coração bom que ajudou um imperial ferido não era apenas um conto de velho. E sabia também que a sua devoção ao império tinha um preço, alferes. Celina sentiu as pernas fraquejar. As palavras de Roldão a atingiram como um golpe. Isca. Era isso que ela era. A bondade dela, o gesto de humanidade, tudo havia sido transformado em uma armadilha cruel para Maurício. A vergonha e a humilhação misturaram-se ao medo que a consumia. Seus olhos encontraram os de Maurício, e ela viu a dor e o desespero nele. Roldão deu mais um passo, parando entre Maurício e Celina, sua presença imponente e opressora. Este lugar, alferes, era a isca. E esta prenda, ele gesticulou para Celina com a cabeça, sem sequer olhar para ela. Esta bondosa prenda foi o que usou para expor sua fraqueza, sua traição ao império. A acusação de traição ecoou no pátio, fazendo os soldados murmurarem. Celina sentiu o peso das palavras, o olhar dos homens sobre ela. Ela era a razão da desgraça de Maurício. Roldão virou-se para Maurício, os olhos ardendo em fúria contida. Sua escolha, alferes, é agora. Retome seu posto, lidere seus homens e ataque esta estância como lhe foi ordenado. Prove sua lealdade. Prove que não é um traidor, um amigo dos farrapos, um desertor que se vendeu por um olhar bonito e um gole de água. Ele fez uma pausa dramática, deixando o silêncio pesar, com a coluna de soldados esperando atrás dele. Ou, se preferir continuar com seus sentimentos, seja considerado um traidor. E saiba que o preço da traição, alferes Beltrão, é a morte, rápida e sem honra. Celina soltou um gemido abafado. A escolha. A vida de Maurício dependia daquela decisão. Ele tinha que escolher entre a guerra e o amor, entre o dever e a mulher que o salvara. O medo por ele era tão grande que ela mal conseguia respirar. Seus olhos estavam fixos em Maurício, que agora olhava para o chão, para as flores, para a flor seca em sua mão. O destino de todos estava suspenso no ar, no exato momento em que o mundo esperava pela sua resposta. Maurício estava ali, ajoelhado, com o pedido de casamento ainda ecoando no ar, a flor seca em suas mãos. O buquê de flores campestres, tão singelo, parecia um símbolo frágil diante do clarim que rasgava o céu e da coluna imperial que se aproximava. Celina o olhava, o coração batendo descompassado, uma mistura de amor e pavor que a fazia tremer. Era um sonho e um pesadelo, tudo ao mesmo tempo. Então, ele ergueu os olhos. Um olhar demorado, que buscou os olhos dela, que se demorou na estância, no poço, nos seus pais que agora apareciam na porta do casarão, alarmados com o som do clarim. Maurício viu o terror no rosto de Celina, a lágrima que escorria, e naquele instante a escolha se fez. Não havia mais império, não havia mais dever, apenas ela, a prenda que o salvara, a mulher que ele amava. Com um movimento rápido e decidido, Maurício se levantou. Seus olhos, antes cheios de súplica, agora brilhavam com uma determinação fria. Ele largou o buquê e a flor seca no chão, um gesto que parecia romper com o passado e com o futuro que Roldão queria para ele. Num piscar de olhos, sua mão foi até a bainha, e a espada imperial reluziu ao sol. Para o choque de todos, Maurício não apontou a espada para os farrapos, nem para a estância. Ele a apontou diretamente para o capitão Roldão, que o observava com um sorriso de escárnio. A lâmina brilhava, um raio de desafio no meio da fúria imperial. "Capitão Roldão", disse Maurício, a voz firme, cortando o ar como sua espada. "Eu não sou um traidor.
Sou um homem de honra, e a minha honra me diz que não posso atacar a vida que me salvou. Não posso atacar a bondade que vi neste lugar. Eu rompo com a tropa, eu rompo com o império, se isso significa proteger a estância Nossa Senhora do Rosário e a prenda Celina Pacheco. Aquelas palavras caíram como um trovão. Os soldados imperiais murmuraram, confusos, chocados. Roldão, que antes sorria, agora tinha o rosto contorcido de fúria. Seus olhos, antes gélidos, ardiam em ódio puro. Maldito traidor! Bradou Roldão, sua voz ecoando pela planície. Soldados, ataquem! Cerquem a estância, prendam o desertor, matem quem se opuser. E a ordem foi dada. Os cavalos relincharam, os homens avançaram, e o pátio da estância, antes um cenário de amor e desespero, transformou-se num campo de batalha. Maurício, sozinho, com sua espada em riste, colocou-se entre Celina e a tropa que antes comandava. Ele era um só homem contra muitos, mas seus olhos mostravam uma força que nenhum número podia vencer. Ele se defendia com a fúria de quem luta por algo maior que a própria vida. Celina viu tudo. Viu Maurício, o alferes imperial, quebrava seu juramento, sua carreira, sua própria vida. Por ela. Por um gole de água, por um gesto de bondade, ele estava ali, lutando contra seus próprios homens. Naquele instante, o medo de amar o inimigo, a culpa de trair a memória de seus primos, tudo se desfez como névoa ao sol. O amor que ela guardava em segredo explodiu em seu peito, uma torrente avassaladora, pura e sem culpas. Ele a amava, e ela o amava. Ela correu para dentro do casarão, os pais a olhando sem entender. Mas Celina já não pensava. Seu coração era um guia. Ela sabia onde o pai guardava as armas antigas, as carabinas e os facões da família, preparados para o que viesse. Com as mãos firmes, ela pegou uma das armas, sentindo o peso frio do ferro. Não seria apenas Maurício a lutar. Ela, a prenda Celina, também defenderia seu lar, seu amor, e o homem que por ela havia rompido com a lealdade de um império. A guerra havia chegado, mas com ela a certeza de um amor que nem a batalha poderia destruir. A ordem de Roldão havia ecoado pela planície, um grito de guerra que transformou o pátio da estância em um campo de batalha. Maurício, sozinho contra a tropa que antes comandava, empunhava sua espada imperial, um raio de luz contra a escuridão que se aproximava. Celina, com a carabina antiga do pai nas mãos, correu para a varanda, o coração batendo forte, uma fúria protetora acesa em seu peito. Ela não era apenas uma prenda, era a guardiã daquele lar e de um amor que nem a guerra poderia destruir. Não demorou para que a família de Celina, seus pais e os poucos agregados da estância também aparecessem, armados com o que tinham. Facões, garruchas velhas, pedaços de madeira. Eles se uniram a Maurício, formando um pequeno círculo de resistência. Era uma batalha desigual, poucos contra muitos, mas a fúria de quem protege seu lar era mais forte do que qualquer número. Celina viu o pai, um homem de poucas palavras, mas de fibra, erguer um facão com a determinação de um leão. A mãe, antes tão preocupada, agora trazia balas para os agregados, os olhos cheios de uma coragem que ela nunca tinha visto. Aquele era o seu lar, a sua gente, e eles lutariam até o fim. Maurício girava a espada com a destreza de um guerreiro experiente. Seus movimentos eram rápidos, precisos, defendendo-se dos golpes dos soldados que o atacavam. Celina o observava, o coração na garganta, a respiração presa a cada golpe que ele desviava. O medo por ele era um nó em seu peito, mas a admiração por sua bravura, por sua escolha, acendia uma chama de esperança. Ele lutava não apenas por sua vida, mas pela vida dela, pela estância, por tudo que agora ele chamava de seu. No meio da confusão, o capitão Roldão, com um brilho cruel nos olhos, avançou para Maurício. Era um confronto que se esperava, um embate de ódio e lealdade quebrada,
Roldão era um homem grande, forte, e sua espada era pesada, desferindo golpes que Maurício desviava com dificuldade. Os dois homens se enfrentavam com uma fúria visceral. Cada golpe, um grito de raiva, cada defesa, uma promessa. Maurício lutava com a força de um amor recém-descoberto, Roldão com a raiva de uma traição. A luta era acirrada. Roldão tentava desarmar Maurício, seus olhos fixos na derrota do antigo alferes. Celina via Maurício vacilar, a cada golpe pesado de Roldão. O rosto dele, já sujo de terra e suor, mostrava o cansaço. Ela sabia que precisava fazer algo, que precisava ajudar. Sua mente correu, procurando uma brecha, uma forma de intervir sem colocar Maurício em mais perigo. Então, ela viu. Roldão, em sua fúria, deixou um flanco um pouco mais aberto, focado demais em desarmar Maurício. Era um segundo, uma fração de tempo. Celina ergueu a carabina, as mãos firmes. Mirou não em Roldão, mas no chapéu que caíra perto dos pés do capitão. Com um disparo certeiro, ela fez a bala ricochetear na pedra logo ao lado, um som agudo que cortou o ar. Roldão, pego de surpresa pelo barulho inesperado e pela proximidade do disparo, hesitou por um instante, seu olhar desviando-se para o som. Aquele segundo foi tudo que Maurício precisava. Com um movimento rápido e fluido, ele aproveitou a distração de Roldão. A espada imperial, antes defensiva, agora avançou, desarmando o capitão com um golpe preciso que fez a lâmina de Roldão voar longe. O capitão, atordoado e furioso, tentou reagir, mas Maurício foi mais rápido. Com um golpe na perna, ele fez Roldão cair no chão e a ponta de sua espada repousou na garganta do capitão. O pátio da estância ficou em silêncio, a batalha suspensa, todos os olhos fixos na cena. O líder imperial estava subjugado, sem seu chefe, e vendo a bravura dos defensores da estância, os soldados imperiais começaram a vacilar. O medo de enfrentar Maurício, que agora os olhava com a determinação de um leão, e a fúria dos estancieiros fizeram-nos hesitar. Um por um, desordenadamente começaram a recuar, seus cavalos virando, suas armas baixando. A coluna imperial, antes tão imponente, agora se desfazia, sumindo na poeira da estrada, deixando para trás seu líder derrotado. A vitória era deles. Celina sentiu um alívio tão grande que suas pernas fraquejaram. Ela largou a carabina e correu para Maurício, os olhos cheios de lágrimas, mas agora de alegria e amor. Ele estava ferido, ofegante, mas vitorioso. A estância estava salva. E o amor, que havia nascido de um gole de água, havia resistido à fúria da guerra. A poeira assentou-se devagar sobre a estância Nossa Senhora do Rosário, mas o coração de Celina ainda batia como um tambor de guerra. Maurício estava ali, de pé, ferido, mas vitorioso. Os soldados imperiais haviam recuado, levando consigo a vergonha da derrota e a fúria de Roldão, que agora jazia no chão, amarrado pelas mãos firmes do pai de Celina e dos agregados. A farda imperial de Maurício estava rasgada em alguns pontos, o rosto sujo de sangue e terra, mas em seus olhos azuis, Celina via um brilho que era mais forte que qualquer ferimento. Ela correu até ele, as mãos trêmulas alcançando-o. "Maurício!" sussurrou ela, a voz embargada pela emoção. Ele a abraçou com força, um abraço que era uma promessa, um refúgio depois de tanta tempestade. O cheiro de pólvora e suor misturava-se ao aroma de campo, e Celina sentiu que finalmente estava onde deveria estar. A proximidade dos corpos, antes um tabu, agora era a única coisa que a mantinha de pé. "Você está ferido", disse ela, afastando-se um pouco para examinar os cortes e arranhões que manchavam sua farda. Havia um corte profundo no braço, de onde o sangue ainda escorria. "Venha, precisamos cuidar disso." A família de Celina se aproximou, os rostos antes tensos agora aliviados, mas ainda cheios de uma curiosidade cautelosa.
O pai de Celina, um homem de poucas palavras, mas de grande observação, olhou para Maurício, para a farda imperial e depois para os olhos da filha. Viu o amor ali, claro como a água do poço. Ele estendeu a mão para Maurício, um gesto de aceitação silenciosa. Venha, alferes, disse ele, a voz grave. Vamos limpar essas feridas. O senhor lutou como um farrapo hoje. Maurício apertou a mão do pai de Celina, sentindo o peso daquelas palavras. Ser chamado de farrapo, mesmo na farda imperial, era a maior honra que poderia receber. Ele havia traído o império, sim, mas havia sido leal a algo maior, ao coração que o salvara e ao lar que o acolhia. As feridas do corpo seriam tratadas, mas as feridas da alma, a culpa de ser um desertor, de ter quebrado seu juramento, essas pesariam por muito tempo. Ele olhou para Celina, buscando nela a força para enfrentar o que viria. Na cozinha da estância, enquanto a mãe de Celina fervia a água e preparava compressas, Celina limpava os ferimentos de Maurício com cuidado, seus dedos leves e carinhosos. Ele a observava, um sorriso cansado nos lábios. Ainda se lembra de como cuidar de um ferido? Brincou ele, a voz rouca. Celina sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu lembro de tudo, Maurício. Cada detalhe daquele dia. E você? Você voltou. Ele assentiu, pegando a mão dela e a levando aos lábios, um gesto que fez o coração de Celina disparar. Eu prometi esquecer o caminho, mas não pude. Como esquecer a luz que me salvou? Ele abriu o bolso da farda, que ainda não havia sido retirada, e de lá tirou o pequeno embrulho, a flor seca. Esta é a sua flor, Celina. Eu a guardei como um lembrete da sua bondade e da minha promessa, que agora se cumpriu de uma forma que jamais imaginei. Os olhos de Celina se encheram de alegria. A flor seca, ele a havia guardado. Era a prova silenciosa de que aquele encontro não tinha sido um delírio dela. Com a outra mão, ela foi até o decote de seu vestido e de lá tirou a fita bordada. E esta é a minha promessa, Maurício, disse ela, estendendo a fita para ele. Eu a bordei com seu nome. Um segredo que guardei no peito, temendo que nunca mais o visse, temendo amar o inimigo. Maurício pegou a fita, seus dedos roçando os dela. Ele leu o nome, Maurício, bordado com tanto carinho. Um sorriso largo e emocionado se abriu em seu rosto. Então, o destino nos pregou uma peça, prenda. Nossos segredos se encontraram. E agora, a guerra não pode mais nos separar. A mãe de Celina, que observava a cena em silêncio, aproximou-se, os olhos marejados. Ela tocou o ombro de Maurício. Você é bem-vindo aqui, meu filho. Seu coração é um farrapo, não importa a farda que vestiu. E por essa moça, por essa estância, você é um de nós. Naquele momento, Maurício sentiu um peso sair de seus ombros. A aceitação. Aquele lugar, aquela família, não só o acolhiam, mas o reconheciam. Roldão, que fora amarrado e entregue aos agregados, seria levado às autoridades farroupilhas. Seu destino e o destino de Maurício havia mudado para sempre. As feridas curariam, mas o amor, nascido da compaixão e selado na batalha, seria a maior cura de todas. Ele olhou para Celina, para a fita e a flor em suas mãos, e soube que a promessa de um gole de água havia florescido no amor mais verdadeiro. Os anos se escoaram mansos, como as águas do rio que, depois de tanta fúria, voltavam a correr tranquilas. A paz de Poncho Verde, tão sonhada e tão sofrida, finalmente havia chegado, e com ela a esperança de um novo tempo para o Rio Grande. A guerra, que parecia nunca ter fim, era agora uma lembrança dolorosa, um eco distante que se perdia nas coxilhas. Na estância Nossa Senhora do Rosário, a vida voltava a florescer, e com ela, um amor que havia nascido no meio da tempestade. Maurício, o alferes imperial que um dia apontara a espada para seus próprios homens, era agora um estancieiro respeitado, um homem da terra. A farda azul, que por tanto tempo cobrira seu corpo e seu dever,
era uma lembrança guardada, substituída pelas bombachas e pelo gibão dos gaúchos. As mãos que um dia empunharam a espada com destreza, agora manejavam o laço, a enxada, e acariciavam os cabelos dos filhos. Ele havia sido anistiado, sua lealdade à vida e ao amor reconhecida, e seu lugar era ali, ao lado de Celina, no lar que ele escolhera defender. Celina Pacheco, a prenda de coração bondoso, era agora Dona Celina Beltrão, senhora da estância. Seus olhos, que um dia carregaram o medo de amar um inimigo, agora brilhavam com a luz de uma felicidade serena. Ela e Maurício haviam se casado em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, ali mesmo, na capela da estância, sob o olhar emocionado de sua família. Os anos trouxeram consigo a risada doce de crianças, a melodia mais linda que a estância já ouvira. Primeiro um menino, forte e com os olhos azuis do pai, que corria pelo pátio, imitando os peões. Depois uma menina, com a doçura e a beleza da mãe, que adorava brincar perto do poço, sob o olhar atento de Celina. A estância, antes marcada pela seca e pela guerra, pulsava com a vida, com o gado gordo nos campos e a lavoura farta, abençoada pela paz e pelo trabalho duro daquela nova família. Em uma tarde ensolarada, muitos anos depois daquele encontro que mudou tudo, Celina e Maurício estavam sentados na varanda de sombra boa, os filhos brincando no gramado à frente. Ela o observava, as mãos dele segurando as dela, um gesto de carinho que se tornara natural. Quem diria, Maurício, disse Celina, a voz suave, que um gole de água no meio de tanta aridez mudaria tanto as nossas vidas? Maurício sorriu, apertando a mão dela. Eu jamais poderia esquecer a prenda que me salvou, Celina. Aquela flor seca que você perdeu e que eu guardei foi a semente de tudo isso. Ela me lembrou que mesmo na guerra a bondade pode florescer. Celina pegou a fita bordada que sempre guardava consigo e a mostrou a ele. E esta fita, com o seu nome, foi a minha oração silenciosa, a minha esperança secreta de que o destino nos unisse, apesar de todas as diferenças. Eles se olharam, e naquele olhar havia a certeza de um amor que havia atravessado a guerra, que havia desafiado as bandeiras e os juramentos. Um amor que se construíra sobre um pequeno gesto de humanidade e que agora era a base de uma família, de uma vida. A vida pulsava novamente na estância Nossa Senhora do Rosário. As crianças riam, os pássaros cantavam nos telhados, e o vento trazia o cheiro de terra molhada e flores. Na varanda, Celina e Maurício olhavam para o horizonte, para o poço que selara seus destinos, para a terra que os acolhera. Um pequeno gesto, uma simples oferta de água, havia mudado destinos inteiros, tecendo uma história de paz e esperança que dali em diante seria contada por muitas e muitas gerações. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.